Quem é Abdullah Hashem? O homem que ameaça redefinir a fé. Eu sou Abdullah, sucessor do Imã Mahdi. Sou o sucessor do Consolador Ahmed, o sucessor de Simão Pedro, o sucessor de Maomé, o sucessor de Jesus Cristo. Eu sou o verdadeiro e legítimo Papa. Eu sou a prova para os cristãos. Eu sou o filho dos muçulmanos por meio de meu pai e o filho do Ocidente por meio de minha mãe. Essas palavras, ditas com serenidade e confiança por Abdullah Hashem, ecoaram nas redes sociais, nos portais de notícias e nas conversas de quem ainda observa, com temor e perplexidade, os sinais dos fins dos tempos se materializando diante de nossos olhos. Para muitos, poderia parecer apenas mais uma figura excêntrica. Mas para aqueles que conhecem as advertências da Escritura, o surgimento de um falso Messias tão articulado, com pretensões tão elevadas, é um prenúncio claro de que estamos mais próximos do que nunca da manifestação do espírito do Anticristo. Nascido em 1983, fruto da união entre um egípcio e uma americana, Abdullah Hashem não surgiu do nada. Ele foi moldado cuidadosamente em duas culturas, estudou religião comparada e, a partir dessa base híbrida, construiu a Ahmadi Religion of Peace and Light. Uma plataforma que não apenas propõe uma nova espiritualidade, mas que também visa desconstruir a autoridade absoluta de Cristo, oferecendo ao mundo uma síntese das maiores tradições religiosas, despida de arrependimento e da cruz. O discurso de Hashem não é isolado. Ele é o retrato vivo da sede do mundo moderno por uma fé que una sem exigir transformação, que aceite todos os caminhos sem confrontar o pecado. Em 1 João, capítulo 2, versículo 22, a advertência ressoa com força. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o Anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Abdullah, ao reivindicar o lugar de sucessor de Jesus Cristo, não apenas ofende o Evangelho, mas desafia a própria identidade do Salvador. A figura de Abdullah Hashem encaixa-se perfeitamente na narrativa do fim dos tempos, descrita por Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 4, onde o Senhor adverte: Vede que ninguém vos engane. Sua ascensão não é apenas mais uma curiosidade da era digital. Ela é um termômetro espiritual que revela a febre de uma geração que rejeitou a sã doutrina e agora anseia por uma liderança que fale de amor, de luz e de paz, mas que no fundo rejeita a verdade imutável da cruz. O mais perigoso em Hashem não é seu carisma nem suas credenciais duvidosas, mas o que ele simboliza. Ele é a manifestação visível de uma preparação silenciosa que já vem sendo feita há décadas. Uma preparação espiritual que troca a centralidade de Cristo por uma espiritualidade humanista, inclusiva, genérica. Sua proposta é sedutora, porque atende às necessidades emocionais de uma geração cansada dos conflitos religiosos, mas espiritualmente vazia. O espírito que opera por trás de Abdullah Hashem é sutil. Como descrito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é à toa que ele fala de paz, de justiça, de iluminação. O engano dos últimos dias não se apresentará como escuridão óbvia, mas como luz falsa, como uma alternativa aparentemente melhor à fé que exige santidade, arrependimento e entrega total a Jesus Cristo. Cada detalhe da trajetória de Abdullah Hashem revela a meticulosidade de sua missão. Desde suas declarações até o nome escolhido para seu movimento religioso, tudo é planejado para soar como uma continuidade espiritual legítima e não como uma ruptura. Essa estratégia é eficiente porque desarma a vigilância dos corações menos atentos, atraindo-os para um novo evangelho que não salva, mas que ilude,
É nesse contexto que percebemos o quanto a sociedade está pronta para aceitar, sem resistência, figuras que personificam o espírito do erro. Como advertido em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. O surgimento de líderes como Hashem não é o fim, é apenas o prenúncio da apostasia generalizada que precederá a revelação plena do homem do pecado. E se hoje a maioria ainda se divide entre curiosidade e ceticismo, em breve a necessidade de respostas urgentes e a fome por unidade espiritual tornarão o solo ainda mais fértil para que figuras como Abdullah Hashem floresçam e sejam aceitas como verdadeiros guias. O fenômeno que agora vemos emergir, portanto, não é um acaso, nem um evento isolado. Ele é a linha inicial de uma corrida espiritual que conduzirá o mundo diretamente ao cenário profético revelado nas Escrituras, onde o verdadeiro Salvador será rejeitado e o falso será celebrado. O alvorecer dos falsos salvadores, o surgimento de Abdullah Hashem, com suas declarações ousadas e seu discurso cuidadosamente planejado, não é um evento isolado na história espiritual da humanidade. A Escritura já havia anunciado que, nos dias que antecederiam o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo, muitos se levantariam afirmando serem enviados, portadores da verdade e até mesmo o próprio Cristo. Em Mateus, capítulo 24, versículo 5, está registrado: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A realidade atual nos mostra que essas palavras não apenas foram proféticas, mas estão se cumprindo diante de nossos olhos. Vivemos em uma época em que a velocidade da informação supera o discernimento espiritual. As redes sociais, a cultura de celebridades e a busca incessante por líderes carismáticos criaram um ambiente onde falsos salvadores encontram terreno fértil para se multiplicar e se estabelecer. Abdullah Hashem é apenas um rosto entre muitos, mas a abrangência de sua mensagem revela algo mais profundo, uma sede universal por uma redenção que dispense a cruz. A fome espiritual que impulsiona o sucesso desses falsos líderes não é nova, mas atinge em nossos dias uma intensidade inédita. Em um mundo marcado por guerras, injustiças e desilusões religiosas, a proposta de um novo caminho, de uma nova luz, soa cada vez mais atraente. O problema é que essa luz, embora sedutora, não provém do Pai das Luzes, mas é uma imitação habilmente projetada para desviar a atenção da única verdade. Como alertado em 1 João capítulo 4, versículo 1, amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A influência de figuras como Hashem revela que o mundo não apenas aceita o engano, mas o deseja. Há uma predisposição coletiva para seguir aqueles que prometem paz sem renúncia, espiritualidade sem santidade e comunhão sem arrependimento. Esta tendência revela o esfriamento do amor pela verdade e a predisposição para abraçar qualquer narrativa que alivie a tensão espiritual sem exigir transformação interior. Esses novos salvadores não surgem como líderes de seitas obscuras ou vozes isoladas. Eles se apresentam como reformadores globais, agentes de um novo tempo espiritual, prontos para corrigir os erros das religiões tradicionais e inaugurar uma era de iluminação. A figura do falso Cristo contemporâneo não é grotesca, é refinada, eloquente e carismática. Ele entende a linguagem das massas, sabe falar aos anseios emocionais e às feridas espirituais da geração moderna. O fenômeno de Abdullah Hashem é apenas uma expressão visível de uma transformação muito maior que já está em andamento.
Um processo silencioso e persistente em que a verdadeira fé é substituída por uma fé híbrida, desenhada para ser aceitável a todos, mas incapaz de salvar. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, encontramos o alerta: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Essa fome por líderes que falem aquilo que o coração deseja ouvir, em vez daquilo que a alma precisa, cria o palco perfeito para a multiplicação dos falsos salvadores. Abdullah Hashem é apenas um dos primeiros a desfrutar dessa nova disposição em coletiva. Outros surgirão mais eloquentes, mais convincentes, mais sedutores, preparando o mundo para a aceitação do impostor supremo que reunirá em si todos esses elementos dispersos. Importante perceber que o perigo não reside apenas nas palavras ditas por esses falsos líderes, mas no espírito que os impulsiona. Um espírito de engano tão refinado que, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Um espírito que prega tolerância, mas rejeita a verdade, que exalta o amor, mas despreza a santidade, que fala de luz, mas guia as almas para as trevas. Cada nova figura que surge com promessas de um novo evangelho, de uma nova revelação, de uma nova era, contribui para o adormecimento espiritual da humanidade. Aos poucos, a sensibilidade para com a verdade se enfraquece, o discernimento se torna embotado, e a fé genuína é substituída por uma espiritualidade confortável, mas mortal. Por isso, o surgimento de Hashem e de outros que virão não pode ser tratado como curiosidade ou como simples fenômeno religioso. Eles são o cumprimento vivo das advertências do Senhor, um sinal claro de que os tempos estão avançando para o seu clímax profético. E enquanto o mundo celebra a chegada de novos salvadores, aqueles que amam a verdade devem redobrar sua vigilância, pois o engano dos últimos dias já não está apenas no horizonte, ele já está entre nós, ganhando força a cada novo nome que se ergue, prometendo um caminho mais fácil para a salvação. A estratégia do engano, luz que leva à escuridão. Desde as primeiras páginas da história humana, o engano nunca se apresentou em sua forma mais grotesca. No Éden, a serpente não ofereceu à mulher uma proposta abertamente maligna, mas algo que aos olhos parecia desejável, bom para adquirir entendimento. Assim, também será nos últimos dias. O maior perigo não virá de ameaças evidentes, mas da sedução de uma luz falsa, uma esperança que promete liberdade, mas que conduz ao cativeiro. E foi exatamente sobre isso que o Senhor Jesus nos alertou. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, está escrito: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, o fora enganariam até os escolhidos. O alerta é claro: o engano não será óbvio nem vulgar. Será acompanhado de sinais, prodígios e palavras que ressoam como verdade aos ouvidos desacostumados à pureza das Escrituras. Não é apenas a mentira grosseira que levará muitos à perdição, mas a distorção sutil da verdade. É neste cenário que surgem vozes como a de Hashem, mas ele é apenas um sinal entre muitos. O foco não é a sua figura individual, mas o espírito que permeia sua mensagem. Uma espiritualidade que afirma trazer luz, mas que obscurece o único caminho verdadeiro, a cruz de Cristo. A aparência de sabedoria, a promessa de reconciliação entre povos e religiões, a linguagem da paz e da inclusão, tudo isso à primeira vista soa nobre. Mas, como ensina a palavra, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte, como está escrito em Provérbios capítulo 14, versículo 12.
A Escritura nos mostra que a atuação do engano dos últimos tempos será caracterizada não apenas pela falsificação da verdade, mas por sua imitação brilhante. O espírito do erro não virá pregando abertamente a idolatria ou a imoralidade. Ele oferecerá uma espiritualidade luminosa, baseada em sentimentos elevados, mas desprovida da essência da salvação. O arrependimento, a fé no sangue derramado de Jesus e a necessidade da cruz. É por isso que Paulo adverte em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O engano terá aparência de bondade. Sua mensagem será recheada de palavras como amor, paz e justiça. Mas em seu centro estará a rejeição sutil do senhorio absoluto de Cristo. E é justamente isso que prepara o caminho para a aceitação do anticristo, aquele que usurpará o lugar que pertence somente ao Filho de Deus. Ao longo dos séculos, o cristianismo sempre enfrentou ameaças externas, perseguições, heresias declaradas, regimes que tentaram calar a voz do Evangelho. Mas a ameaça mais mortal sempre foi aquela que se disfarçou de verdade, que se infiltrou como fermento, corrompendo o interior. O próprio Jesus advertiu, em Mateus capítulo 7, versículo 15, Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Hoje, vivemos o cumprimento dessas advertências em proporções globais. O espírito do engano não se limita a um ou outro líder carismático. Ele molda a cultura, redefine conceitos de verdade, relativiza a moralidade e dilui a exclusividade do Evangelho. Em meio a essa atmosfera, surgem salvadores alternativos, portadores de novas revelações, promotores de uma fé sem cruz e sem santidade. A grande estratégia do engano é simples e mortal. Oferecer ao homem uma espiritualidade que gratifica, mas que não transforma, que conforta, mas que não redime, que promete paz, mas que ignora a paz verdadeira, aquela que só pode ser encontrada em Cristo. Em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus declara: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Toda proposta espiritual que desvia desse caminho, mesmo que adornada com belas palavras, é, na essência, a preparação para a rebelião final. A atuação do engano é tão progressiva quanto sutil. Começa com pequenas concessões, com a aceitação de que todas as religiões levam a Deus, com a negação de verdades essenciais da fé cristã em nome da tolerância. Aos poucos, a verdade deixa de ser proclamada com ousadia e passa a ser negociada em mesas de consenso religioso. Em João, capítulo 5, versículo 43, o Senhor afirmou: Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Esta é a dinâmica espiritual que já se encontra em plena operação. A rejeição crescente da autoridade exclusiva de Jesus abre caminho para a aceitação irrestrita do impostor. E enquanto o mundo se acostuma a essa falsa luz, sem discernir o abismo oculto em seu brilho, o próximo estágio dessa preparação espiritual já começa a se consolidar, movendo a humanidade para algo ainda mais profundo e irreversível. Nova religião global. Desde o princípio, o propósito do inimigo nunca foi simplesmente negar a existência de Deus, mas substituir a adoração verdadeira por uma adoração corrompida. Nos dias que antecedem a manifestação plena do anticristo, essa estratégia se intensifica, pavimentando o caminho para a formação de uma fé global inclusiva, uma religião mundial que rejeita a cruz, relativiza a verdade e promete uma paz que jamais poderá ser alcançada sem o príncipe da paz. A palavra de Deus nos revela que haverá um tempo em que a fé pura seria substituída por um sistema espiritual que agregará as nações sob uma bandeira única.
Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, está registrado: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Este cenário profético não é uma possibilidade distante. Ele já está sendo tecido diante de nossos olhos. A formação desta nova religião mundial não acontece de maneira abrupta, mas através de movimentos progressivos, silenciosos e muitas vezes celebrados. A promessa de uma fé unificada, capaz de reconciliar religiões historicamente opostas, seduz uma geração exausta de conflitos e sedenta por aceitação. A narrativa é construída com palavras como tolerância, amor e unidade. Mas por trás desse discurso suave, esconde-se uma rejeição deliberada da exclusividade de Cristo e da necessidade do arrependimento. O alerta de Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 13, permanece atual. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. A religião que se constrói hoje diante de nós não é estreita, nem exige renúncia. Pelo contrário, é larga, confortável e permissiva, moldada para agradar a todos, exceto aquele que é o caminho, a verdade e a vida. A proposta desta nova fé não é destruir o cristianismo tradicional diretamente, mas diluí-lo, relativizá-lo e, finalmente, torná-lo irrelevante. As doutrinas centrais da fé, como a necessidade do arrependimento, a soberania de Deus e a exclusividade de Cristo, são gradativamente substituídas por conceitos vagos de espiritualidade universal, que exaltam a capacidade humana em detrimento da graça divina. Paulo advertiu, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, sobre os dias em que haveria aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esta aparência de fé é a marca registrada da nova religião em formação. Uma fé que mantém a estética da religião, mas esvazia seu conteúdo de verdade e poder. Não se rejeita abertamente Deus, mas redefine-se quem Ele é, adaptando sua natureza à vontade humana. A movimentação em direção a essa religião unificada também é favorecida pela crescente intolerância contra qualquer declaração de verdade absoluta. O mundo de hoje rejeita com veemência a ideia de que existe apenas um caminho para Deus. A exclusividade de Cristo é vista como obstáculo ao progresso espiritual global. Em um tempo como este, as palavras de João capítulo 14, versículo 6 ecoam como um lembrete fundamental. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A nova espiritualidade que ganha força é construída sobre a ideia de que todas as religiões são expressões válidas de uma mesma busca, que todas as crenças levam ao mesmo destino, que todos os caminhos são aceitáveis se trilhados com sinceridade. Essa doutrina, embora confortável aos ouvidos modernos, é a negação frontal da mensagem da cruz. A construção desse novo sistema espiritual não acontece apenas entre líderes religiosos. Ela é reforçada nas instituições de ensino, nas produções culturais, na mídia e até mesmo em movimentos sociais que exaltam a união sem verdade. O novo evangelho é o evangelho da aceitação irrestrita, da eliminação de qualquer distinção entre o santo e o profano, entre o justo e o injusto. Esta preparação sutil e gradual tem um objetivo final: tornar o mundo espiritualmente pronto para receber aquele que se assentará no templo, reivindicando para si adoração e autoridade. O anticristo não surgirá em um vácuo espiritual. Ele emergirá como a culminação lógica de um processo que já removeu os fundamentos da fé bíblica das consciências e corações. Por isso, a vigilância é imperativa. A verdadeira fé
precisa ser preservada não apenas contra ataques externos, mas principalmente contra a corrosão interna da verdade. Em Judas, capítulo 1, versículo 3, somos exortados a batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A nova religião mundial não virá com uma ruptura dramática, mas com um convite irresistível à unidade, à inclusão e à paz. Um convite que, para os desatentos, soará como resposta às orações por um mundo melhor. Mas para aqueles que amam a verdade, será o sinal inconfundível de que o cenário está sendo montado para a consumação dos tempos. E enquanto essa nova fé se consolida no coração das nações, uma transformação ainda mais profunda começa a se desenhar, movendo as consciências para uma apostasia sem precedentes. A engenharia espiritual da apostasia. Ao longo das Escrituras, Deus alerta seu povo sobre a lenta, mas certeira obra da apostasia que precederia os últimos dias. Uma transformação silenciosa, quase imperceptível, em que o amor pela verdade seria gradativamente substituído por um amor à conveniência, à aceitação social e a um evangelho moldado aos desejos humanos. Essa engenharia espiritual está em plena operação e suas consequências já começam a se manifestar com clareza entre as nações. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo adverte com precisão: ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A apostasia, portanto, não é um fenômeno abrupto, mas um processo cuidadoso, gradual e planejado, onde a fé genuína é esvaziada de seu poder e substituída por uma forma de piedade sem substância. A nova fé que se propaga no mundo já não exige arrependimento nem transformação de vida. Ela não fala sobre pecado, não confronta a alma humana com sua necessidade desesperada de redenção. Ao invés disso, oferece uma espiritualidade confortável, onde Deus é moldado à imagem e semelhança do homem. Uma fé sem cruz, sem sangue, sem sacrifício, mas rica em promessas de autoajuda, prosperidade e bem-estar emocional. O engano da apostasia é sutil porque retém a linguagem da fé, mas altera sua essência. As palavras ainda falam de amor, de luz, de esperança, mas os fundamentos foram deslocados. O Cristo anunciado já não é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas uma figura de aceitação universal, que não exige arrependimento, que não julga, que não chama ao novo nascimento. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, Paulo descreve esse tempo com clareza. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão se doutores conforme as suas próprias concupiscências. A busca por líderes que falem o que o coração deseja ouvir e não o que a alma precisa para ser salva é o motor da apostasia que hoje varre as nações. A nova engenharia espiritual ensina que todas as crenças são válidas, que todas as experiências religiosas são expressões legítimas do divino. A exclusividade de Cristo, que é a pedra angular da fé cristã, é considerada ultrapassada, divisiva e até perigosa. A cruz é substituída por filosofias de tolerância absoluta, onde qualquer verdade é válida desde que não afirme ser única. A realidade é que o espírito do erro trabalha incansavelmente para corroer a estrutura da fé verdadeira, oferecendo uma religião que é bela aos olhos humanos, mas completamente destituída de poder para salvar. Em João capítulo 8, versículo 32, Jesus declara: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Não há liberdade espiritual verdadeira fora da verdade que é Cristo. Cada passo dado nessa engenharia da apostasia afasta
ainda mais as almas do caminho estreito. O chamado ao arrependimento é substituído por mensagens de autoaceitação. O chamado à santidade é suprimido por uma espiritualidade que não exige mudança. A autoridade das Escrituras é relativizada, vista como um registro antigo, sujeito a interpretações culturais e pessoais. Neste ambiente, a fé genuína torna-se marginalizada. Aqueles que insistem na centralidade da cruz, na necessidade de arrependimento e na autoridade suprema da palavra de Deus, passam a ser vistos como retrógrados, intolerantes, radicais. A verdadeira fé é rejeitada, não porque perdeu seu poder, mas porque o coração humano, endurecido pela sedução do mundo, já não a suporta. É nesse terreno fértil que a grande apostasia floresce. Um sistema espiritual que honra a Deus, com os lábios, mas cujos corações estão longe dele. Um sistema que aplaude todas as formas de espiritualidade, exceto aquela que insiste que Jesus é o único caminho. Um sistema que prepara as mentes e os corações para adorar aquele que se assentará no templo como se fosse Deus. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 12, lemos que a segunda besta exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. A adoração ao anticristo não será fruto de um golpe de estado espiritual. Será o fruto maduro de um processo de apostasia cuidadosamente cultivado ao longo de gerações. Enquanto esse processo se intensifica, a necessidade de permanecer firme na verdade torna-se ainda mais urgente. Em Judas capítulo 1, versículo 3, somos chamados a batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi dada aos santos. Em tempos de crescente engano, a fidelidade à verdade bíblica não é apenas um ato de obediência, mas um ato de sobrevivência espiritual. E à medida que o solo da apostasia se consolida, novas expressões desse espírito começam a emergir com ainda mais força, conduzindo o mundo a um estágio em que o engano deixará de ser uma possibilidade para se tornar a norma. O espírito do anticristo já opera. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Seu amém nos comentários faz toda a diferença para alcançarmos mais pessoas. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, deixe um super chat de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando. Muito antes da manifestação visível do anticristo, a Escritura nos revela que seu espírito já estaria em ação no mundo, moldando o ambiente espiritual e preparando corações e mentes para aceitá-lo sem resistência. Este não é um fenômeno recente. É uma operação antiga, silenciosa e implacável, que vem sendo construída com paciência ao longo das gerações e que agora atinge sua maturidade. Em 1 João, capítulo 4, versículo 3, está escrito: "E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora já está no mundo." O alerta é claro. Não se trata apenas de esperar um evento futuro, mas de discernir uma presença espiritual que já age, moldando a cultura, redefinindo valores e enfraquecendo a fé genuína. O espírito do anticristo atua de maneira sutil, não promovendo inicialmente a rejeição aberta de Deus, mas oferecendo substitutos espirituais que parecem mais aceitáveis ao coração humano. Em vez de um confronto direto, há uma sedução constante, um chamado para uma fé mais ampla, mais inclusiva, mais adaptável às necessidades e desejos modernos. Esta operação visa retirar de Cristo sua exclusividade e de sua palavra sua autoridade. A maneira como o mundo contemporâneo enxerga a verdade é um reflexo desta operação.
Verdade tornou-se relativa, subjetiva, dependente da perspectiva pessoal. A palavra de Deus, antes reconhecida como padrão absoluto, é agora interpretada como uma entre muitas expressões religiosas. O resultado é uma geração que já não vê necessidade de arrependimento, de redenção ou de um Salvador que exija transformação. O espírito do anticristo não apenas distorce a verdade, ele cria uma versão alternativa da fé, onde Jesus é um mestre, mas não o Salvador. Onde Deus é amor, mas sem santidade. Onde a cruz é um símbolo de superação, mas não de sacrifício expiatório. Esta fé alternativa é palatável, popular e promovida em todos os setores da sociedade, das artes à educação, da mídia, às instituições religiosas. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, o apóstolo Paulo afirma: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Esta operação de injustiça, este espírito de engano, é visível em cada tentativa de relativizar a fé, em cada ataque à autoridade das Escrituras, em cada promoção de uma espiritualidade que rejeita a cruz. A cultura moderna se tornou o solo perfeito para essa operação. Movimentos que celebram a autoexpressão acima da santidade, filosofias que promovem a autonomia moral acima da submissão a Deus, correntes religiosas que pregam prosperidade sem santidade. Tudo isso são expressões do espírito do anticristo em ação. O objetivo não é apenas afastar as pessoas de Deus, mas preparar seus corações para aceitar uma nova liderança espiritual, aquela que no momento certo se manifestará como solução para os problemas do mundo. Essa preparação espiritual é gradual. Ela se infiltra na música, na literatura, nas leis, nas redes sociais, moldando os pensamentos e os sentimentos das massas. Pouco a pouco, o discernimento espiritual é embotado, a consciência é cauterizada e a verdade torna-se apenas uma opção entre muitas. Este ambiente de confusão espiritual é o terreno onde o anticristo será aceito não como um tirano, mas como um libertador. Jesus advertiu em Mateus capítulo 24, versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Este esfriamento não é apenas emocional, é espiritual. O amor pela verdade diminui, a paixão pela santidade esfria e a fé genuína dá lugar a uma religião de aparências. A frieza espiritual que se espalha em nossos dias é um dos sinais mais evidentes da operação do espírito do anticristo. Aqueles que permanecem atentos às Escrituras reconhecem que o cenário está sendo montado diante de nossos olhos. Não é apenas a sociedade que se transforma, mas a própria percepção da fé, que é reformulada para se adequar aos padrões de um mundo que rejeita a soberania de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, Paulo descreve esse fenômeno: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. A aparência de fé ainda existe, mas sua essência foi corrompida. O mundo aplaude líderes religiosos que falam de amor e inclusão, mas rejeita aqueles que chamam ao arrependimento e à verdade absoluta. A preparação para o anticristo é, portanto, uma preparação do coração humano. Um coração acostumado à relativização da verdade, à rejeição da exclusividade de Cristo e ao amor à aparência em detrimento da essência. Este é o espírito que molda o tempo presente e sua influência se intensifica a cada dia. Enquanto essa operação silenciosa avança, moldando consciências e corações para o grande dia de revelação, uma nova e assustadora realidade começa a emergir, a cegueira espiritual que impedirá muitos de reconhecerem a verdade, mesmo quando ela estiver claramente diante de seus olhos.
A cegueira espiritual dos últimos dias. O espírito que hoje permeia o mundo não apenas promove o engano, mas gera uma cegueira espiritual profunda, uma incapacidade de discernir a verdade, mesmo diante da luz clara do Evangelho. Esta cegueira não é fruto da ignorância pura, mas do endurecimento voluntário de corações que rejeitaram o amor pela verdade e abraçaram a mentira como refúgio. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus advertiu: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O Senhor não apenas alertou para o surgimento de enganadores, mas também para a força da ilusão que seria derramada sobre a terra, capaz de seduzir até aqueles que conheceram a verdade. Vivemos hoje em um tempo em que o erro não é apenas tolerado, mas celebrado. O relativismo tomou o lugar da verdade absoluta. O pecado, antes reconhecido e combatido, é agora redefinido como expressão legítima da liberdade humana. A cegueira espiritual manifesta-se na aceitação indiscriminada de qualquer doutrina que prometa conforto emocional, sucesso material ou autoaceitação sem arrependimento. Esta condição não surgiu de forma abrupta. Foi construída passo a passo pela rejeição progressiva da palavra de Deus. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10, Paulo descreve esse processo. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O amor pela verdade é a âncora que impede o naufrágio espiritual. Sem ela, o coração humano é levado pelas ondas da mentira, sem direção nem discernimento. O espírito do mundo ensina que todas as crenças são válidas, que não há absolutos, que cada um deve seguir sua própria verdade. Esta filosofia, aparentemente inclusiva e benevolente, é na realidade a mais mortal de todas as armadilhas espirituais. Ela alimenta o orgulho humano, rejeita a soberania de Deus e prepara o solo para a adoração do impostor final. A cegueira espiritual é visível na maneira como as massas abraçam líderes que falam palavras doces, mas que silenciam sobre a necessidade de arrependimento. É perceptível na forma como até mesmo igrejas se rendem à pressão cultural, adaptando sua mensagem para não ofender, para agradar, para se manterem relevantes diante de um mundo que já não suporta a sã doutrina. Em João capítulo 12, versículo 40 está escrito: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. A cegueira espiritual é tanto juízo quanto consequência. Quando o coração rejeita persistentemente a verdade, Deus permite que o espírito de erro assuma o controle, levando o indivíduo a crer na mentira como se fosse verdade. A geração presente caminha aceleradamente para esse estado de endurecimento irreversível. A verdade já não é procurada para ser obedecida, mas para ser reinterpretada à luz das preferências humanas. O Evangelho é adaptado, moldado, suavizado, até que perca seu poder de confrontar e salvar. E nesse ambiente de distorção espiritual, o mundo prepara-se para abraçar de forma entusiástica aquele que oferecerá uma fé sem cruz e uma salvação sem arrependimento. A palavra de Deus, contudo, permanece imutável. Em Isaías capítulo 5, versículo 20, encontramos a advertência que ecoa com força renovada. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. A inversão moral e espiritual que caracteriza nossos dias
É o sinal de que a cegueira se aprofundou a um ponto quase irreversível. A preparação para o grande engano não é apenas teológica, é emocional e cultural. O mundo já foi moldado para desejar aquilo que o anticristo oferecerá: uma paz sem justiça, uma fé sem verdade, uma comunhão sem santidade. O desejo de soluções fáceis, de respostas rápidas, de aceitação irrestrita, tornará o mundo vulnerável ao engano mais devastador da história humana. A cegueira espiritual não afetará apenas aqueles que ignoraram a fé, mas também muitos que um dia professaram crer. Sem raízes profundas na verdade, sem compromisso firme com a palavra, até os que se consideram fortes poderão ser levados pela correnteza do erro. Como Jesus advertiu em Mateus capítulo 7, versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Só aqueles que ouvirem e praticarem a palavra permanecerão de pé. E à medida que essa cegueira espiritual se torna a norma e não mais a exceção, a construção do trono do impostor avança silenciosamente, preparando o mundo para adorar aquele que virá em seu próprio nome, a construção do trono do anticristo. O cenário que se desenha diante dos olhos espiritualmente atentos não é fruto do acaso. Cada transformação cultural, cada ajuste na percepção religiosa, cada passo em direção à relativização da verdade aponta para uma preparação silenciosa, mas ininterrupta, da plataforma onde o anticristo será entronizado. A adoração ao impostor não será imposta pela força inicial, mas será o desfecho natural de um processo de sedução e de endurecimento que vem sendo cultivado há gerações. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a palavra revela: "E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo." Esta adoração não surgirá de um momento de coerção, mas de um consentimento espontâneo de corações já afastados da verdade. O mundo estará tão moldado pela falsidade, tão embriagado com a luz ilusória do engano, que reconhecerá no anticristo não uma ameaça, mas uma esperança. O falso Salvador não surgirá como um tirano ameaçador. Ele será visto como um restaurador, um pacificador, um líder carismático capaz de unir religiões, nações e culturas sob uma nova ordem de fé e governo. Sua habilidade em articular palavras de esperança, sua promessa de uma nova era de paz e sua capacidade de resolver crises aparentemente insolúveis farão dele o líder que o mundo ansiava, mas que não sabia que estava sendo preparado para aceitar. A preparação espiritual que moldou essa aceitação não foi construída em cima de declarações de guerra contra Deus, mas em cima de promessas de amor, de inclusão, de tolerância. Cada falso evangelho, cada doutrina de aceitação sem arrependimento, cada movimento espiritual que rejeita a exclusividade de Cristo é uma pedra pavimentando o caminho para a chegada do impostor. A Escritura é clara sobre a natureza dessa operação. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, lemos: "A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira." Não se trata apenas de um líder político habilidoso, mas de uma manifestação espiritual carregada de sinais, de maravilhas, de demonstrações que seduzirão aqueles que já abandonaram o amor pela verdade. A sedução será tão poderosa que a adoração ao anticristo será vista não como idolatria, mas como evolução espiritual. As massas, cegas pelo espírito do erro, reconhecerão naquele que blasfema contra Deus o seu maior herói. A rejeição da verdade, já tão avançada em nossos dias,
permitirá que o impostor seja não apenas aceito, mas celebrado. Nesse contexto, compreende-se a importância de discernir os sinais discretos que já operam no mundo. A ascensão de figuras que se apresentam como sucessores espirituais de Jesus Cristo, como Abdullah Hashem, é apenas um prenúncio daquilo que virá em escala global. Embora não seja ele o anticristo, sua proposta de unificar as religiões, de oferecer uma nova esperança espiritual, sem a necessidade da cruz, ecoa o espírito que preparará o caminho para aquele que se assenta no trono usurpado, Abdullah Hashem. É apenas uma sombra, uma demonstração preliminar de como o mundo, sedento por soluções espirituais fáceis, pode rapidamente se encantar por um falso salvador. Ele representa o tipo de líder que será aplaudido, seguido e adorado em escala global, uma vez que o verdadeiro anticristo se revele em toda a sua eficácia enganadora. Por isso, o chamado da palavra de Deus permanece urgente e vital. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, o Senhor exorta: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em tempos de tamanha sedução espiritual, a fidelidade à verdade bíblica, a comunhão íntima com o Senhor e o discernimento espiritual tornam-se não apenas virtudes, mas condições indispensáveis para permanecer firme. A construção do trono do anticristo não é apenas uma realidade futura, é uma operação presente, ativa, que avança enquanto muitos dormem espiritualmente. A nova religião global, a aceitação da mentira como verdade, a substituição da cruz por filosofias humanistas, tudo isso são componentes da preparação silenciosa que culminará na adoração do impostor final. O mundo clama por paz, por unidade, por redenção, mas rejeita a única fonte verdadeira dessas bênçãos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em sua busca desesperada, as nações acabarão por abraçar aquele que trará uma paz falsa, uma unidade ilusória e uma redenção que custará suas almas. O momento é de vigilância e de decisão. Não há espaço para uma fé superficial, para um cristianismo cultural ou para um evangelho diluído. O chamado é para uma fé viva, inabalável, alicerçada na rocha que é Cristo. Pois somente aqueles que tiverem suas lâmpadas acesas, como as virgens prudentes da parábola, estarão prontos para resistir ao engano que se aproxima, e enquanto o mundo celebra a chegada de novos salvadores, aqueles que amam a verdade permanecerão firmes, olhando para cima, sabendo que a nossa redenção está próxima e que o verdadeiro Rei está prestes a se revelar em glória incomparável. Diante de tudo o que foi revelado, torna-se impossível não sentir o peso da responsabilidade que repousa sobre cada um de nós. O cenário está montado, os sinais se multiplicam, e o espírito do engano avança silenciosamente, preparando o mundo para a maior ilusão espiritual da história humana. Mas em meio a tantas vozes confusas, a palavra permanece firme como um farol em meio à tempestade. Jesus Cristo, o verdadeiro Salvador, continua sendo o único caminho seguro. Ele não mudou. Sua verdade não se adaptou às tendências do mundo, e seu chamado ainda ecoa com a mesma urgência e amor de sempre. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É tempo de retornar à essência da fé, de abraçar novamente a cruz, de andar na luz da verdade, de vigiar e orar para não cairmos em tentação. A porta da graça ainda está aberta, e a voz do Espírito ainda chama aqueles que desejam voltar para casa. Se hoje, ao ouvir esta mensagem, seu coração foi tocado e você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos seus caminhos, ou se deseja iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo.
Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já pertence a Cristo, declare sua fé publicamente comentando Amém, para que esta mensagem alcance ainda mais vidas e seja espalhada como luz em meio às trevas. Até a próxima.